Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e vamos mais um dia dar continuidade à leitura. Hoje nós vamos continuar ainda lendo o livro de Gênesis e vamos ler hoje o capítulo 31 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se você está aqui hoje no canal pela primeira vez e não viu ainda os vídeos anteriores, volte aqui no canal, veja, assista esses vídeos para que você se familiarize com essa história. Tá? E se não é a sua primeira vez aqui no canal, se você já viu algum outro vídeo, mas não viu todos, está meio perdido ainda na história, volte no canal e também veja, assista os vídeos anteriores para que você se familiarize com tudo que está acontecendo aqui. Tá bom? Hoje eu vou começar mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo seja a direção que precisamos na nossa vida. Tá bom? Então, vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem proporcionado, Pai. Pelo pão de cada dia, por tudo, Pai, eu te agradeço. E hoje aqui, Senhor, eu peço que o Senhor nos direcione. Eu peço, Pai, que o Senhor nos traga uma direção, Pai, através desse capítulo que leremos hoje, Pai. Que nesse capítulo, Senhor, possamos enxergar uma direção baseada no que o Senhor deseja que façamos da nossa vida, Pai. Então hoje, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos enxergar isso nesse capítulo, Pai. Possamos enxergar uma direção em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 31, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais esse capítulo. Então pegue a sua aí. Gênesis 30 diz assim: Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia no campo onde ele cuidava de seus rebanhos. Versículo 5. E disse a elas: Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia: os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Versículo 10. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você.
Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Versículo 15. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava no lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai e os levou consigo. Versículo 20. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Versículo 25. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Versículo 30. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das suas 2 servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondidos na sela de seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a tenda, sem encontrar os ídolos, versículo 35, Raquel disse ao pai:
Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo o animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Versículo 40. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Versículo 45. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros de sua família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar Saadura e Jacó o chamou de Galeede. Labão declarou: esse monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Versículo 50. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha dessa aliança entre nós. Vejamos esse monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também esse monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim
diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Versículo 55. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Amém? Então esse aqui foi o capítulo 31 do livro de Gênesis. Foi um capítulo longo, mas eu quero que agora aqui você marque nos comentários o que você pôde enxergar, o que você pôde absorver desse texto, sabe? Para que a gente possa se familiarizar mais com a palavra do Senhor e com o canal, sabe? Porque todas as vezes que você posta algo aqui, algum comentário, é um sinal de que está fazendo efeito para você, sabe? Então continue colocando aqui nos comentários, está sendo muito gratificante poder ler todos os comentários, tá bom? Então, se você também não tiver marcado nenhum dos pontos, eu vou deixar alguns aqui para que você pense e também comente se faz sentido para você, se você consegue agora enxergar esses pontos aqui no texto, tá bom? Então, se você puder ler mais de uma vez, como é um capítulo longo, leia para que você possa tirar algo, para que você possa abstrair alguma coisa desse texto, tá bom? E o primeiro ponto que eu marquei aqui é que ouvir e obedecer, sim, mas com concordância. A gente vê que aqui Jacó, Deus falou com ele, ó, chegou o momento de você sair dessa terra e voltar para a terra do seu pai, para a terra do seu avô. Mas antes dele dar o próximo passo, ele conversou com suas duas esposas. Sabe, ele podia muito bem simplesmente ter ido. Deus já tinha falado para ele ir. Mas ele, antes de tomar uma ação, antes de dar o próximo passo, ele falou com sua esposa. Porque ele estava obedecendo a Deus, mas ele queria que houvesse uma concordância entre ele e suas esposas. Sabe, isso é o que falta no nosso meio. Isso é o que falta nos casamentos, sabe? Muitas vezes nós pensamos, se Deus falou comigo, é o suficiente. Mas não, nós precisamos sempre estar em concordância com quem está conosco na missão, com quem está conosco no processo, sabe? Então, mesmo Deus falando com a gente, nós precisamos passar para as pessoas que estão conosco nesse processo, seja na igreja, seja no casamento, seja na escola, não importa, sabe? Você precisa estar em concordância com quem está com você no processo. O outro que eu marquei aqui é: o Senhor, ele se responsabiliza de tudo, caso nós estejamos na direção que ele está enviando, sabe? Que ele está colocando para que a gente vá. Você pode ver que aqui, quando Jacó foge, Deus vai lá e aparece para quem? Para Labão, para quem podia prejudicar, para quem podia tentar destruir Jacó. Mas Deus se antecede e visita Labão, para que ele não fizesse nada com Jacó. Então, se você estiver indo na direção correta, não na direção dos seus pensamentos, não na direção que você acha que é certa, mas na direção que Deus está colocando para você, ele sempre vai se responsabilizar pelo trajeto. Ele sempre vai se responsabilizar por tudo que está sendo feito. Então, pense aí. Você está na direção que Deus está mandando? Continue. Você está indo na direção que Deus está falando para que você vá? Continue, porque ele se responsabiliza. E por último, o que eu coloquei aqui, que são os amuletos, sabe? Os amuletos, eles são tudo que nós não conseguimos deixar para trás. Aqui está escrito os ídolos, né? Raquel, ela pegou os ídolos de seu pai e estava levando, sabe? Só que porque ela se sentia protegida, se sentia abençoada, se sentia guardada por aqueles ídolos. Por isso que ela estava levando, sabe? Ela conviveu com aqueles ídolos do nascimento até aquele momento,
sabe? Elas faziam tudo baseado naqueles ídolos, você pode pensar. E talvez nós estejamos assim, sabe? Nós estejamos com algum ídolo, com alguma coisa que nós não conseguimos deixar para trás porque nós carregamos desde a nossa infância. Nós carregamos desde quando nos entendemos que somos um ser humano e que precisamos de proteção, sabe? Então, deixe o ídolo para trás. Deixe o ídolo para trás para se encontrar com o que o Senhor tem para nós. A proteção dele é maior, a proteção dele nunca nos aprisiona, ela sempre nos liberta. Enquanto o ídolo não. O ídolo ele nos aprisiona, ele nos deixa amarrado a ele. Tá bom? Então identifique o ídolo que você está carregando e deixe para trás. Identifique o ídolo que você tem dentro de você e deixe para trás. Tá bom? Então foram esses pontos aqui que eu marquei e eu quero que você deixe o seu comentário se fez sentido para você ou não. E deixe também comentário aqui se você conseguiu enxergar um outro ponto diferente, para que nós venhamos se familiarizar mais com a palavra do Senhor. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva nesse canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. Tá bom? Então deixe também aqui o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos. E também, se te abençoou, envia para alguém. Se te abençoou, compartilhe com alguém essa palavra, sabe? E para que a gente viva baseado no que o Senhor tem para nós. Então, não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então, fica com Deus, nos encontramos na próxima e que o Senhor te abençoe grandemente.